A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Tem uma tendência, uma predisposição do TDAH a vícios. Como é que é isso? Imagine que se eu não consigo me concentrar em algo, se eu tenho dificuldade para me concentrar em algo, se aquela atividade ela se torna extremamente cansativa, como é que eu vou esperar que você goste ou sinta prazer, por exemplo, em escrevendo a sua biografia? Se foi algo já difícil, como é que eu vou esperar que você consiga se conectar com aquilo? Então depende do que de prazer e do quão difícil, do quão a pessoa se pressionou para fazer uma atividade, porque ir lá, abrir a Coca-Cola e tomar é mais fácil. É a felicidade na lata, né? Gera um estímulo que vai prender a concentração ali. Mas a gente começa a observar isso com outras atividades a partir do momento que você consegue melhorar, ajudar na concentração, né? Tem-se nos estudos, por exemplo, mais com crianças e adolescentes que eles têm a sensação, muitas vezes, de monotonia quando começa o tratamento. E optam por não tratar. É claro que eu tenho adultos que acreditam que eles se tornam menos criativos a partir do momento que eles se tratam. Mas isso é verdade mesmo, doutor? Será que isso não é uma sensação? Porque o cara tava tão agitado, ele deu uma acalmada, aí ele acha que ficou, sei lá, burro, assim, não é burro, mas menos criativo, né? Uma coisa assim. A diferença está na quantidade de pensamentos que vêm à cabeça e que persistem ali por mais tempo. Mas pensando vai estar o tempo todo. Isso aí não tem como, o tempo que eu estiver acordado. Né? Mas mais, a gente percebe muito isso em criança e adolescente, porque os adultos, quando eles nos procuram, geralmente eles já estão frustrados com relação a atividades que eles gostariam ou precisariam fazer e não estão tendo sucesso naquilo. Então, a partir do momento que ele consegue se conectar com a atividade, por mais que ela seja monótona ou chata, mas que aquilo dá um retorno positivo para ele, ele se sente bem. E aí, às vezes, gera até uma empolgação ali, que ele até se esquece da Coca-Cola. O que seria melhor, né? Talvez a gente procurar prazer. Por exemplo, uma coisa que eu percebo nas pessoas com TDAH, eu tiro isso um pouco de mim. Eu vou começar uma tarefa que eu não gosto. Por exemplo, hoje eu sofri para sentar e começar a escrever esse negócio. Demorei horas, uma coisa que era menos de uma hora eu terminaria. Nisso eu sinto vontade de tomar um cafezinho ou ir no comércio pegar um energético. O energético é uma coisa que eu odeio também, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque ele me dá um gás nos primeiros 7 minutos. Mas depois dos outros 30 minutos eu me sinto mal por ter bebido. É como se fosse assim, beleza, ele dá um gásinho, um ânimo, mas depois ele deixa o meu organismo meio instável. Mas enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente reluta ao máximo para fazer aquela atividade que não é prazerosa, mas depois que eu começo a escrever, vai embora. Vai fluir. Então, de repente, uma dica interessante, ou talvez um pensamento, é o fato de que a pessoa com TDAH tem que pensar assim, beleza, eu sei que eu vou enrolar 2, 3 horas para fazer um negócio que em meia hora eu termino. Por que eu não tento tornar esse processo mais interessante ou enxergar essa atividade com um pouco mais... enxergando como algo mais interessante? A questão é como. Mas tem alguns fatores de confusão aqui, porque você viu que você me disse que você buscou um café, que você buscou um energético, que são o quê? Estimulantes. E que deixar para a última hora, muitas vezes gera adrenalina, e que a gente usa medicamentos que geralmente são o quê? Estimulantes. Então, tem um fator de confusão aqui de até que ponto, por exemplo, as pessoas não buscam... Tem pessoas que eu atendo que às vezes me falam ali, você é ansiosa? Sou. Quanto de café que você toma? Tomo 2 garrafas por dia. Aí não dá, né? Aí você já... né, o nosso TDAH-dômetro aí já até acende. Até se acende. Porque é um pouco meio incompatível, mas assim... incompatível café com ansiedade, né? Muitas vezes. Mas assim, são múltiplos fatores que vão influenciar nisso. E o que vai tornar aquela... Assim, como que eu vou cobrar da pessoa que ela acha aquela atividade interessante
se ela não está enxergando um retorno ou se ela não teve ainda o retorno daquela atividade. Eu acho que isso é difícil, porque eu acho que a gente não consegue enganar nosso cérebro, sabe, doutor? Pelo menos assim, a gente pode... se você realmente não gosta daquilo, vai ser muito difícil você fingir que gosta. Sim, mas tô falando de atividades que não se realizou, que não se concretizou. Ah, tá, que ainda não Que foi ainda iniciada. não, que ainda não foi iniciado. Entendeu? E tem toda uma questão comportamental envolvida, e eu até costumo dizer que com o tempo a dificuldade de concentração ela vai se tornando dificuldade de foco. Então, nem que seja algo que a gente supõe, um sonho, que a gente traz e está sempre fixo naquilo, por exemplo, eu quero me formar e tudo, e aquilo vai me dando força, imaginando o dia da formatura, aquilo vai me dando força, aquilo vai me dando condições, ou vai me levando a persistir na faculdade, passando por matérias que eu gosto ou não. E toda vez que eu vou me sentar para estudar, eu vou imaginar essa... Para o TDAH isso é mais difícil. Ele não consegue visualizar um futuro muito distante. Ele não está acostumado a isso. Ele não está habituado a isso. Ele está habituado a ser imediatista desde mais novo, quando ele começa a perder o interesse por situações que ele não consegue se concentrar, para as quais ele não consegue ter concentração, e vice-versa. Então, deixar de ser imediatista, algo que é bastante comum no TDAH, pode ser também uma questão de treino, doutor? E comportamental, com certeza. E aí entra o quê? Entraria uma terapia? Entraria um medicamento? O que você acha? Ambos. As terapias, os tratamentos conjugados são os que dão um resultado maior. Né? Mas não dá para diferenciar, não dá para separar totalmente os sintomas do TDAH com o medicamento e desencrustar esses sintomas da personalidade da pessoa. Porque a gente vai sendo moldado de acordo com as nossas experiências. E aquele negócio de que você passou anos detestando tal coisa, tal atividade. Tem coisa que não é água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acredito nisso. Por exemplo, eu detesto escrever. E eu nem gosto de falar muito isso, que eu falo quando você repete. Mas o lance é que eu não consigo sentar para escrever. Eu tenho muita dificuldade mesmo, desde sempre. Eu enrolo. Quando eu fiz meu TCC na faculdade, às vezes eu passava a noite inteira para fazer um terço de página, ou meia página. E era terrível. Então, assim, não adianta eu querer ser um advogado. Vou ter que escrever petição, peça, vou ter que ler pra caramba. Às vezes também ler, eu tenho um pouco de dificuldade. Talvez a pessoa possa facilitar a sua própria vida. Então, vamos supor, eu não daria conta de ser um advogado, mas eu posso entrevistar, posso fazer vídeos, eu posso mexer com outras coisas que sejam estimulantes. Você não gosta de escrever desde sempre, você nasceu não gostando de escrever e a partir daí nunca conseguiu se concentrar para escrever. Ou você teve dificuldade de se concentrar para escrever e a partir daí não conseguiu gostar de escrever. Não sei dizer, mas desde pequeno eu tive dificuldade de escrita. Eu não copiava, tinha esses problemas. Sim. Aqui que se começa, desde pequeno, inclusive, a influência daquele estado emocional que a criança está no aprendizado. É como se falar em estimular a leitura, por exemplo. Né? Que vai envolver desde dos professores, que vai envolver desde a situação de sala de aula, que vai envolver desde a forma como aquela criança, lá no início, ela é tratada e como ela vai reagindo e se adaptando e se desenvolvendo aquilo. Então você acredita que, por exemplo, duas crianças com TDAH semelhantes, não são iguais, uma cresce numa escola que estimula, que faz de um jeito diferente, e uma outra que a criança é mais largada, ou então a professora é brava. Você acha que isso pode influenciar, sei lá, na linha da vida da pessoa? Com certeza influencia, mas de uma forma muito mais dinâmica. Né? A gente, assim, simplificando, mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho pessoas que já aconteceu de paciente me dizer assim que o primeiro fato da sua timidez, que você se lembra, lá na escola e tudo, eu não aguentava ficar quieto e a professora me humilhou na frente de todo mundo. Teve um fato ali, né? A partir dali ficou. Aí ele começou a ficar quieto.
E aí a pessoa chama assim, não, você é quieto, você é quieto. Não, mas eu não sou quieto. Eu acho que no fundo ele nem se reconhece como quieto, sei lá. E se você está falando de uma pessoa que ela já tem dificuldade de se concentrar em algo, e ela vai frequentar aquela aula, então, com medo da professora, como que ela vai se concentrar na matéria? E ela não vai gostar daquela matéria. Então, assim, é um conjunto de fatores, uma série de fatores que vai nos moldando e que com certeza influencia nisso, nas nossas preferências, inclusive.